Então, quando nós falamos sobre a questão da interseccionalidade, da consubstancialidade, nós vimos como que esses termos e a escolha dessas palavras podem gerar conflitos, embora tentem se explicar, talvez, essas mesmas questões. Então, a escolha do nome, de como que nós vamos escolher essas palavras para que elas possam expressar o significado, o sentido que nós estamos dando, a violências, a preconceitos ou alguns tipos de angústias, por exemplo, tem um peso muito grande. Então, é preciso ter cuidado na hora de escolher também as palavras que nós vamos usar para nomear as coisas. Mas, além da escolha das palavras e do despertar que essas palavras darão a isso que nós iremos nomear, a essas coisas que não têm nome, é importante nós pensarmos, entendermos sobre a mudança que os significados terão ao longo de um tempo, de um processo histórico, de contextos históricos, como nós vimos no nosso primeiro encontro sobre a questão de gênero. Então, o gênero teve seu conceito sendo estudado e alterado no decorrer do tempo, através das pesquisas que eram realizadas. Outro termo que nós vamos ver agora, que também teve essas mudanças, foi o contexto de trabalho reprodutivo. E a reprodução, por exemplo, o termo, né, trabalho reprodutivo, ele não é algo que é novo, que nós estamos utilizando agora. O que mudou foi o seu significado. Essa palavra, ela foi sendo utilizada, né, nas teorias econômicas clássicas, por exemplo, tentando explicar a questão da importância do trabalho para a reprodução humana, ou da importância da questão da natureza para a reprodução social, mas hoje, nós vamos ver, nós utilizamos essa questão do trabalho reprodutivo com um outro significado. Então, nós temos a escolha das palavras, a escolha dos termos, mas às vezes, os significados, eles são transformados e modificados ao longo do tempo, através das pesquisas acadêmicas, né, das pesquisas que nós fazemos, desses debates, a partir das transformações que vão acontecer ao longo da história. Então, às vezes, um termo só, e aí acho que a Helena Irata, né, no primeiro texto, com outro autor, eu coloquei o nome dele aqui, daqui a pouco a gente já verifica, vai falar a respeito da mudança da categoria do termo trabalho, né? Deixa eu já colocar aqui para nós. Helena e Philip, né? Então, ela começa falando sobre a definição de trabalho. Então, nós temos... Isso, ficou faltando uma letra aqui no slide. Então, nós temos o nome, trabalho, que vai ser utilizado para definir um tipo de atividade, de ação social. Então, nós temos uma nomeação para essa atividade, mas o seu conceito, o seu significado, ele foi alterado ao longo do tempo. Inclusive, nesse verbete, eles terminam falando sobre o futuro do trabalho, porque nós teremos autores como o André Gorz, por exemplo, na sociologia, que vai falar sobre o fim do trabalho, pensando na questão da materialidade, né, nessa produção material do trabalho e pensando nos trabalhos imateriais. Então, tem-se essa discussão em relação ao fim do trabalho. Contudo, como os autores vão dizer nesse verbete, não é a questão do fim do trabalho, mas a mudança do conceito, né, a transformação do significado do que é o trabalho, porque é algo que tem se modificado ao longo do tempo. Então, eles começam falando sobre as definições, a definição antropológica da palavra, né, sobre o significado do trabalho, e ela vai falar de Marx, né, sobre a questão, eles vão falar sobre Marx, falando sobre essa transformação, essa ação do homem e da natureza, então, que é a questão da praxis, né, que Marx fala, então eu vou atuar, eu vou agir, transformando a natureza, e a natureza, nesse momento da minha ação, também me transforma, certo? Então, eu transformo e sou transformado nessa relação com o trabalho, nessa minha relação, da minha ação com a natureza. E aí, esse sentido, ele ganha uma reinterpretação, porque essas relações, essas transformações entre homem e natureza, elas vão acontecer dentro de contextos diferentes.
dentro de condições sociais diferentes, como a condição da escravidão, a condição do assalariamento, e essas condições vão mudar essas relações em relação ao homem e à natureza. E nós teremos aí a relação entre homem e homem, a relação desse trabalho, né, esse trabalho transformando a natureza, e nós teremos, então, essas relações entre os homens e as naturezas. E aí os autores vão falar sobre essas abordagens, que elas serão abordagens insuficientes, porque nós temos um problema que parece ser uma questão simples, mas que tem várias consequências, e trouxe várias consequências em relação às questões e abordagens teóricas para a explicação do trabalho, que é analisar o trabalho realizado por apenas um sexo, né? Por apenas uma pessoa, que é o homem. O homem é tido como universal. A partir do momento que você tem, e você categoriza o trabalho, conceitua o trabalho apenas como esse trabalho em que você transforma uma natureza, né? Você transforma a natureza em algum outro produto e é transformado, você exclui outros tipos de trabalho dessa análise, como o trabalho que, em grande medida, é realizado pelas mulheres, chamado de trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico. Então, essas abordagens, elas vão se tornar insuficientes, porque a partir dessa universalização de quem que é o trabalhador e de que é esse trabalho, não se é possível, então, encaixar nessa análise outras categorias de trabalho, outros modos, né, de trabalho, que não vão ser contemplados a partir desses conceitos. Nesse sentido, ela vai trazer também outra questão relacionada ao conceito da palavra trabalho. O que é trabalho? E então, o trabalho, quando a gente fala no sentido, na questão da formação da palavra, né, que muitos e muitos vão defender a questão da sua origem, que vem de tripalho, né, três paus, que era um instrumento utilizado na lavoura, mas que depois era utilizado também para tortura. O trabalho ele é um sinônimo de sofrimento, um sinônimo de imobilização forçada, como os autores trazem, mas nem sempre foi dessa forma. Às vezes o trabalho, ele também foi um significado, e era um significado, né, para os gregos, de ausência, privação de tempo. Então, bem-vindo, Jonas. Então, o trabalho também era um sinônimo de privação de tempo. Quem ia trabalhar eram as pessoas que não teriam tempo para outras coisas, né, para discussões, para estudar. Então, o trabalho tem esse significado de ausência de tempo, tem esse significado de sofrimento, e aí o sentido dele muda a partir da economia política clássica, no século XVIII, que vai conferir, então, uma virtude ao trabalho, que vai fazer do trabalho algo mais valorizado. Mas quando e os autores vão falar sobre a questão do assalariamento, o assalariamento também traz um tipo de constrangimento a partir do momento em que você submete o seu tempo e o seu trabalho a uma outra pessoa. Contudo, isso é para mostrar como as palavras, e elas vão tendo seus significados alterados com o decorrer do tempo, mas quando nós falamos sobre o trabalho e futuro do trabalho, como os autores terminam esse verbete, não significa que nós estamos tendo o fim da categoria trabalho, mas que o seu significado está sendo alterado, mais uma vez, que o sentido do trabalho está mudando, né? Que a subjetividade dos trabalhadores e trabalhadoras também se alteram a partir desses conceitos das transformações sociais. Bom, e quando a gente fala sobre constrangimento, sobre a questão do uso do tempo, nós vamos ter o trabalho como também uma apropriação desse tempo do assalariado pelo capitalista. Então, o trabalho, ele é entendido como esse trabalho que é realizado no âmbito produtivo do mercado, em que o trabalhador vai destinar parte do seu tempo para executar uma certa atividade numa determinada empresa em troca de um pagamento, né? Ele vende sua força de trabalho em troca de um pagamento. E esse é um dos problemas, né, em relação à conceituação do trabalho, quando ele é pensado dessa forma,
devido a essa exclusão de outros tipos de trabalho, como o trabalho realizado no âmbito do lar, né? O trabalho doméstico. Nesse sentido, esse trabalho doméstico, ele, ao contrário desse outro tipo de trabalho, em que você se destina um tempo em troca de uma remuneração, tendo essa privação do tempo, no trabalho doméstico nós também vamos ter essa privação desse tempo, o trabalho que é realizado de trabalho doméstico, trabalho de cuidados, só que esse trabalho, ele vai sendo entendido como um trabalho ligado às relações afetivas da família, né? Um trabalho realizado por amor, um trabalho realizado pela questão da proteção, pela questão do cuidado. Só que quando nós analisamos esse entendimento da economia neoclássica, por exemplo, do que se entende por trabalho, do conceito de trabalho, que é o trabalho produtivo, que é quando você vende então, essa força de trabalho e recebe um pagamento por isso, produzindo bens e serviços no mercado, esse trabalho, esse tempo de aceleramento, ele é condicionado ao tempo de trabalho doméstico. Então, aí nós vamos ter duas questões. Quando a gente fala dessa questão do condicionamento ao tempo de trabalho doméstico, nós vamos ter o problema relacionado ao grupo social mulher, né? As mulheres que vão ter múltiplas tarefas e múltiplas atividades no que se refere ao trabalho doméstico, ao trabalho de cuidados, e o tempo delas de trabalho produtivo vai ser condicionado por esse outro tempo, em relação ao trabalho reprodutivo. Bom, mas ainda assim, quando ela busca esse emprego no trabalho, no mercado de trabalho, nós vamos ter alguns problemas estruturais em relação ao pagamento do salário, inclusive a questão da própria reprodução humana. Nós tivemos discussões recentes em relação, quando nós tivemos transições e eleições, né, recentes aqui no nosso país, falando sobre, e aí vieram discussões como mulher tem que receber menos mesmo, porque mulher engravida, né? Então, tem essas discussões, porque parte do pressuposto de que, e aí nós vamos ter a inclusão da análise das mulheres desse tipo de trabalho reprodutivo, principalmente ali na escola de Chicago, né, quando a gente fala da questão dos economistas, e aí Becker, que vai analisar os comportamentos humanos e aplicar modelos econométricos para esses comportamentos, nós vamos ter os economistas tentando entender o fato de as mulheres receberem menos, por exemplo, do que os homens no mercado de trabalho. E aí, eles vão pegar fatos dizendo que as mulheres recebem menos porque elas privilegiam esse trabalho doméstico, esse trabalho de cuidados, em relação ao trabalho de mercado. Então, eles vão considerar como algo que é como se fosse a priori, né? Algo que é, de fato, uma decisão das mulheres e uma escolha delas, quando, na verdade, quando nós analisamos essas questões estruturais, esses contextos históricos, a questão de gênero, nós vamos verificar que isso é uma condição a posteriori, né? Então, as mulheres, elas vão receber menos porque elas estão sendo responsabilizadas por tarefas domésticas, tarefas de cuidado, e isso faz com que elas ganhem menos no mercado de trabalho, né? Devido ao tempo que vai ser utilizado para que elas possam se capacitar mais, para que elas possam se dedicar mais ao trabalho. Então, parte desse pressuposto de que, por serem mulheres, elas vão ter menos tempo para esse tipo de dedicação, né, para essa dedicação mais exclusiva. Bom, e aí, nós já conversamos antes, inclusive, sobre isso, né, vimos algumas informações, alguns dados, mostrando que mesmo quando se há essa qualificação maior ou superior que a dos homens, nós vamos ter o problema de salário, dessas desigualdades salariais, em relação a esses grupos, homens e mulheres. Inclusive, acho que foi ontem, né, que eu vi uma notícia, mas foi bem rápido, eu não cheguei a ler a notícia, só vi o título. Parece que, não sei se foi na Espanha, não sei se vocês viram, que foi proibida a diferença salarial entre homens e mulheres. Bom, eu não sei se vocês viram, me corrijam se eu estiver enganada em relação à informação. Esse modelo aqui, eu trouxe só para a gente poder entender de uma forma mais simples,
a relação do trabalho produtivo condicionado, que é pelo tempo de trabalho reprodutivo, trabalho doméstico. Esse aqui é o primeiro modelinho de economia, que é o diagrama do fluxo circular, que é essa tentativa de explicar, e aí na economia, quando nós falamos, né, de modelos econômicos, nós vamos simplificar a realidade através desses modelos para tentar explicar como as coisas funcionam. Então, nós temos aqui um diagrama do fluxo circular que vai mostrar como que funciona o fluxo de bens e serviços e o fluxo de renda no mercado. Então, aqui a gente tem um modelo simples, considerando uma economia fechada, e aqui a ideia é pensar o seguinte: nós temos as pessoas, que são as famílias, que vão ao mercado de bens e serviços, adquirir algum bem ou serviço. Quando elas fazem isso, elas vão pagar por esse produto, então, que é uma despesa para elas, é uma receita para esse mercado. Essa receita, então, vai para as empresas que vão pagar o mercado de fatores de produção. Nesse mercado de fatores de produção, nós vamos ter trabalhadores, terra, capital, o lucro dos empresários e empresárias. Então, as famílias recebem o salário ou recebem aluguel desse mercado de fatores de produção. Então, nós temos essa renda que está circulando, e de outra forma, nós vamos ter a circulação dos bens e serviços. São as famílias fornecendo, né, sua força de trabalho para as empresas, fornecendo terra, capital. Essas empresas vão transformar esses insumos no processo de produção, transformando em bens e serviços que vão ser vendidos às famílias. Bom, quando a gente parte desse pressuposto do que é o trabalho, nós estamos pensando no trabalho como esse que está sendo descrito aqui nesse diagrama, das famílias que vão ofertar sua força de trabalho, né? E aí vão receber um salário em relação a isso, e a partir dessa renda que elas recebem, elas vão até o mercado de bens e serviços, adquirir esses produtos ou esses serviços que são necessários, que elas estão demandando para suprir as suas necessidades e, portanto, aumentar o seu bem-estar. Mas quando a gente faz essa análise, e tem essas teorias partindo dessas análises de funcionamento do mercado de bens e serviços, nós estamos desconsiderando outras questões. Porque quando a gente faz uma análise assim, nós estamos... a análise que a gente tem, o entendimento que se tem, e que se partem nessas teorias, é que essa força de trabalho, essas pessoas, esses agentes econômicos, eles vão se reproduzir, vão ter essa sua reprodução da vida, a manutenção da sua vida, a partir do trabalho e da renda. Então, se desconsidera aqui o outro tipo de trabalho, que é aquele trabalho que não tem uma contrapartida em relação ao mercado de bens e serviços. Então, todas as pessoas aqui são pessoas trabalhadoras que vão para o mercado consumir ou vender sua força de trabalho. Contudo, quando nós começamos a discutir a questão do trabalho reprodutivo e entender como que esses trabalhadores e trabalhadoras vão conseguir ir ao mercado de trabalho, eles só vão conseguir ir ao trabalho porque existe alguém nessa residência, nessa casa, que está lavando as roupas, cuidando da casa, que está fazendo a comida, né, cozinhando, que vai destinar esse seu tempo para esse tipo de tarefa, para que essa pessoa consiga usar o seu tempo para trabalhar no mercado produtivo, considerado como produtivo, devido a essa contrapartida, né, da renda. E, além disso, essas pessoas, para que elas possam existir, para que elas possam estar vivas, foi necessário que se fosse destinado a elas um tempo de cuidado, porque nós todos e todas somos pessoas, seres muito vulneráveis, que precisamos de cuidado, de afeto, constantes, né, para que a gente possa conseguir se manter vivo, e precisamos de capacitações para que a gente possa conseguir viver em sociedade e, portanto, poder vender a nossa força de trabalho. Bem-vinda, Lígia. Bom dia. Então, nesse caso, quando nós analisamos a questão de como que esse trabalho produtivo se mantém, ele vai existir porque existe um trabalho por trás dele, que é o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidados, e isso vai gerar um conflito que, como nós já conversamos antes, em outros encontros, que vai ser relegado à questão familiar, quando, na verdade, ele é um problema estrutural, né, que vai destinar
a algumas pessoas, e principalmente no caso das mulheres, esse trabalho de cuidado e de manutenção da força de trabalho. Então, você tem a questão da reprodução social, que vai ser a questão da reprodução biológica, você tem a questão do cuidado, de fazer com que essa pessoa consiga viver em sociedade, que essa pessoa consiga trabalhar, né? Enfim, a questão da educação. E você tem também a manutenção desse trabalho, dessa mão de obra, permitindo com que essa pessoa consiga destinar esse tempo para o mercado, porque você tem ali outras pessoas cuidando da manutenção dessa vida, né? Bom, e aqui, isso aqui é o que a economia, do que parte a economia feminista também, né, para estudar e reconstruir a teoria econômica, incluindo as outras relações que foram deixadas de fora nesse processo de explicação. E quando nós falamos sobre isso, de trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, nós temos um problema, porque quando nós falamos em produção, e aí a gente convive com isso diariamente, né, no nosso dia a dia, assim, no nosso cotidiano, que é pensar, nossa, quando a gente pensa, nossa, eu não estou produzindo, nossa, essa semana não foi produtiva, ou o dia não foi produtivo. Nós estamos designando como produtivo aquilo que vai gerar um valor monetário, né? Aquilo que é valorizado de fato pelo mercado, pela sociedade, enquanto aquilo que produz algum tipo de valor. Contudo, esse é um problema, né, da nossa sociedade capitalista. Nós podemos produzir boas relações, produzir bons momentos. No entanto, e aí esse é um problema, quando nós falamos sobre trabalho produtivo, tem-se um questionamento que é, poxa, então se esse trabalho é produtivo e esse é o reprodutivo, então o trabalho reprodutivo, ele só vai existir em relação ao trabalho produtivo e, portanto, esse trabalho, ele é mais valorizado que o outro. Então, nós temos um problema nessa nomeação, né? Como diz o nome Rubem Alves, em como nomear, como chamar, como despertar a atenção para esse outro conceito. Então, nós vamos ter alguns nomes, como o próprio trabalho reprodutivo, que, como eu falei antes, vai ter conceitos diferentes ao longo das teorias, principalmente econômicas, né? Então, o trabalho reprodutivo, os autores vão falar sobre trabalho reprodutivo, como David Ricardo, Marx, Adam Smith, mas eles vão utilizar de outros tipos de significados para esse termo. E aí agora nós estamos considerando esse trabalho que vai ser chamado de reprodutivo, trabalho de reprodução ou trabalho não remunerado, que é um termo que tem sido muito utilizado, para designar essas ideias de cuidado, de um complexo processo de tarefas, trabalho e energia, cujo objetivo seria a reprodução biológica e da força de trabalho. Então, essa ideia da reprodução, do trabalho reprodutivo, ela se amplia para incorporar os cuidados, né? Esses cuidados são em relação ao corpo, à saúde, ao afeto, porque nós também precisamos de afeto, né? Constantes, de cuidado constantes. E esse livro é um livro muito bom, muito pequeno, assim, muito pequeno. Não é um livro tão extenso, é um livro bem interessante, que vai trazer a discussão, essas discussões em relação aos questionamentos em relação ao que a economia vai considerar como um trabalho produtivo, pensando nessa questão também do trabalho do homem como trabalho universal, e nesse sentido, a partir desse momento em que você tem uma categoria, um grupo tido como universal, você acaba não considerando outros tipos de trabalho, porque eles se tornam invisíveis, né? Portanto, por isso é importante nós nomearmos e discutirmos e pesquisarmos sobre isso, para que nós possamos dar visibilidade para essas questões e, assim, transformar o mundo, né? Como diz Carolina Maria de Jesus. E aqui eu coloquei uns trechos do livro. Bom, deixa eu verificar aqui o que a gente pode... Não vou ler todos, mas aqui eles vão trazer uma discussão, deixa eu ler esse primeiro. Assim como existe um segundo sexo, existe uma segunda economia. O trabalho tradicionalmente executado por homens é o que conta. Ele define a visão de mundo econômica. O trabalho da mulher é o outro. E é tudo o que ele não faz, mas de que depende para fazer o que faz.
Então, esse trabalho produtivo, que é o que vai ser visualizado, valorizado na economia como aquele que vai gerar valor, ele é realizado porque nós temos um outro trabalho, uma outra economia, que é o trabalho reprodutivo, que ele vai depender para poder executar e ofertar essa sua mão de obra no mercado. Então, esse livro traz uma abordagem bem interessante, e a forma como ele é conduzido é bem interessante, para poder abordar e fazer críticas a essas questões. Enfim, mas quando nós falamos sobre o trabalho produtivo... deixa eu só escrever uma coisa aqui, que eu não... Dia do trabalho. Só para eu não esquecer, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando nós falamos sobre esse uso do tempo desse trabalho, desse trabalhador, que vai ofertar esse seu tempo de vida no mercado de trabalho, ou da pessoa que vai ofertar o seu tempo de vida nessa manutenção desses trabalhadores e trabalhadoras, nós não podemos, então, como dizem os autores, pegar essa captação do tempo pelo outro e pensar nesse uso do tempo somente no tempo de trabalho assalariado. Por quê? Esse uso do tempo e esse tipo e o trabalho que é realizado também é necessário que se pense sobre o uso dele dentro da categoria de trabalho não remunerado. Porque quando a gente fala de trabalho não remunerado, trabalho doméstico, trabalho de cuidados, esses limites temporais, a questão do uso do tempo, eles se dobram e se multiplicam, né? Então, nós vamos ter relações de opressão, de exploração, de violências, que vão fazer parte dessas divisões do trabalho, da divisão sexual do trabalho. E a partir disso que a Kierkegaard, e não só ela, mas outras pesquisadoras, outros pesquisadores, vão buscar reconceituar trabalho. Então, mais uma vez, a gente vai ter uma mudança de conceito do que é a categoria trabalho, para poder, então, colocar dentro dessas análises essas outras perspectivas que foram deixadas de fora, essas não perspectivas, né, mas esses outros elementos que constituem e formam o que é o trabalho na nossa sociedade, que não foram consideradas pelas questões, pelas teorias clássicas e as teorias dominantes. Então, essas discussões em relação ao trabalho doméstico, por exemplo, ao trabalho não remunerado, elas começam a ser incluídas nas teorias e começam a ser pensadas, começam a incomodar pesquisadoras a partir dos movimentos feministas, que vão pedir igualdades salariais, que vão falar sobre questionar essa dimensão do trabalho, dos lugares e ocupações que são destinadas às mulheres, a essa imposição do trabalho reprodutivo não remunerado, que é feita, né, para as mulheres. Então, a partir desses questionamentos, as teorias elas foram desenvolvidas. E aí, a partir disso que nós vamos ter, por exemplo, tanto na sociologia, as teorias serão desenvolvidas para poder entender essas dimensões na antropologia, como também na economista. E aí, a partir disso que nós vamos ter, por exemplo, o surgimento da economia feminista, né, para poder analisar como que essas dimensões, essas diferenças foram deixadas de fora e tentar aí costurar esses pedaços, né, que foram excluídos. E quando a gente fala de trabalho reprodutivo, ou trabalho não remunerado, e é esse problema de talvez, pela forma como nós nomeamos, né, corrermos o risco de desvalorizar esse trabalho, é muito importante pensar, entender que se esse trabalho doméstico não remunerado, realizado principalmente pelas mulheres, ele fosse considerado no PIB, por exemplo, para entender, e aqui é só para a gente poder entender a dimensão do valor desse trabalho para a economia, esse trabalho não remunerado no Brasil, essa notícia de 2017, né, corresponderia a 11% do PIB. Além disso, quando nós falamos de trabalho doméstico, é muito importante a gente levar em consideração que as mulheres, esse trabalho realizado por mulheres, ele vai suprir muitas lacunas que são deixadas pelo Estado, principalmente nos momentos de recessões, de crises econômicas, né? Momentos de políticas de austeridade. Então, a partir dos cortes nessas áreas
da saúde, nessas áreas de cuidado, são as mulheres que vão suprir essa falta, essa demanda da sociedade, né, em relação a esses serviços que, a priori, deveriam ser realizados pelo Estado. Então, os grupos de mulheres vão criar, por exemplo, associações, como os comedouros, né, quando nós analisamos economia feminista e economia solidária. Nós vamos ter esses exemplos de associações formadas principalmente de mulheres, que vão se formar nesses momentos de recessões, como na década de 70, né, na Argentina, no Peru. Aqui no Brasil, nós vamos ter o exemplo, quando a gente fala de economia solidária, da Caritas, né, que vai organizar os trabalhadores. E aí, quando nós falamos de economia solidária, as mulheres têm um papel importantíssimo nesses trabalhos de economia solidária, que vão surgir também para preencher essas lacunas em relação aos espaços, né, que são deixados pelo Estado. Então, esse trabalho é um trabalho importantíssimo, e quando a gente fala sobre essas lacunas, esses preenchimentos, esses serviços que são realizados pelas mulheres na ausência do Estado, é importante que a gente faça essa ligação pensando na questão de como o trabalho é importante nesses momentos que as mulheres desempenham, nesses momentos de recessões, de crises e tal, etc., mas também como esse trabalho é importante na manutenção da força de trabalho, em como que esse serviço que é realizado pelas mulheres, principalmente, né, em sua grande maioria pelas mulheres, vai manter e vai permitir com que esses trabalhadores e trabalhadoras vão para o mercado de trabalho ofertar sua mão de obra, né, a partir dessa manutenção, desse cuidado, em relação a cuidar das crianças, em relação ao cuidado da casa. Porque essa pessoa que antes teria, então, que ter esse tipo de trabalho, ela não precisa fazer isso, porque tem outra pessoa realizando essas tarefas, e, portanto, ela consegue ofertar mais horas do seu tempo no mercado chamado de mercado produtivo. E aí nós temos o problema, né, que vai ser questionado, e as pesquisas que serão desenvolvidas a partir desses questionamentos das mulheres em relação à ocupação, ao tipo de tarefas que elas desempenham, e então nós teremos a conceituação da divisão sexual do trabalho, que vai ser a divisão do trabalho social decorrente, resultante dessas relações sociais de sexo. E quando nós falamos em relações sociais, sexo, nós estamos falando dessa tensão que existe entre o grupo homem, social homem, e o grupo social mulher, que vai acontecer principalmente na esfera do trabalho. E aí, por esse motivo, a Danielle Kergoat vai considerar, quando ela vai falar sobre a consubstancialidade, a questão da classe, né, desses conflitos existentes em relação, principalmente ao trabalho, que vai destinar os homens a um tipo de trabalho e as mulheres a outro, por isso é o princípio da separação, né? Existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, então nós teremos grupos, ocupações, em que nós teremos uma quantidade maior de homens, outros grupos que nós teremos uma quantidade maior de mulheres, e como nós vamos estudar nos nossos outros encontros, nós vamos ter uma valorização do trabalho, quando esse homem, quando nós temos, por exemplo, o trabalho de enfermeira, né? Nós temos, em sua maioria, mulheres trabalhando nessa ocupação. Mas quando nós vamos analisar a chefia, as chefias elas serão compostas principalmente de homens. Então nós vamos ter uma valorização, e aí no caso é o princípio da hierarquização, em que os trabalhos de homens são mais importantes que os trabalhos de mulheres, que quando os homens eles trabalham em ocupações que são consideradas como ocupações femininas, eles terão o trabalho mais valorizado. Nós vamos estudar o conceito de escada rolante de vidro e de teto de vidro, né? Então, as mulheres, elas vão ter um obstáculo maior para assumir cargo de gerência, cargos de maior prestígio, enquanto os homens terão uma facilidade maior para esses cargos de gestão. Nós vimos alguns percentuais, né, nos encontros anteriores, em relação aos trabalhos de gestão, de direção, cargos políticos. E uma outra questão também é que
os homens, embora tenham uma facilidade de assumir cargos de chefia, mesmo em trabalhos que são compostos principalmente por mulheres, o inverso não acontece, né? Então, as mulheres vão ter ainda mais obstáculos para assumir cargos de gerência ou cargos de maior nível hierárquico em trabalhos que são compostos principalmente por homens. Então, nós vamos entender essas categorias a partir de pesquisas acadêmicas realizadas em algumas áreas, como, eu não sei se eu coloquei, mas é quase certeza que sim, como trabalho de docente, como trabalho realizado por engenheiras civis. E aí tem essa questão, né? Nossa, tá, eu coloquei um espaço a mais aí, né? Tudo muda, mas nada muda. Então, quando a gente pensa nessa frase da Hélène Neirath e da Nelly Kergouat, e aí pensa na questão da consubstancialidade, lembrando um pouco do que nós discutimos, a Danielle Kergouat vai falar, olha, as relações, elas são consubstanciais porque essas relações, elas estão sempre se movimentando, né? Estão sempre se transformando. Então, nesse sentido, a gente não pode pensar que elas são... E aí a crítica dela em relação à questão da Kimberly, né, da interseccionalidade, olha, não são categorias imóveis, essas categorias estão sempre se transformando, mas mantendo as questões das desigualdades. E aí a Kergouat, ela vai trazer essa questão da consubstancialidade para poder falar sobre essas relações, essas tensões que vão acontecer no âmbito do trabalho entre os homens e as mulheres, né? E essas tensões vão acontecer devido a essas divisões que vão surgir em relação a essas diferenças que foram construídas socialmente, como nós discutimos nas nossas aulas, no nosso encontro de gênero, né? E a partir dessas análises, elas vai verificar que existe uma relação de poder, em que os homens, eles vão subir cargos mais valorizados ou de maior prestígio, de maiores salários, em relação às mulheres. E aí, para pensar com substancialidade, em como existem essas relações de desigualdade que vão permear, né, a questão do trabalho, ela vai trazer o exemplo do nomadismo sexual e da dualização do emprego feminino. Nesse nomadismo sexual, ela vai falar sobre essas questões, essas transformações em relação à questão do uso do tempo e do espaço. Então, olha, vai falar, nós temos aí o aumento de empregos em tempo parcial para as mulheres. Então, nós vamos ter tempos que vão ser... E isso vai depender, né, de como ocorre durante a semana, mas as mulheres vão trabalhar mais, então, a partir dessas modificações ao longo do tempo, né, da história, em empregos mais em tempos parciais. Um exemplo os trabalhos de diarista ou o trabalho do call center, que vai ter mais mulheres, e aí você vai ter mulheres trabalhando um tempo mais reduzido e, portanto, tendo um salário mais reduzido, mas é um trabalho intenso, que vai permitir também com que ela tenha tempo para realizar as outras atividades, como o trabalho não remunerado realizado nas suas casas, né? E tem a questão do espaço. Então, ela vai falar a respeito de como que há uma mudança, como os trabalhos temporários que são realizados por homens, né? E uma outra questão é a dualização do emprego feminino. A dualização do emprego feminino, ela vai falar de como que as mulheres, elas vão constituir o grupo de pessoas mais afetadas pelo desemprego, por exemplo, e que, de um outro lado, nós vamos ter mulheres conseguindo se qualificar, né, estudar mais, melhorar o seu currículo, por exemplo, mas que não vão ter essa valorização no mercado de trabalho. E aí nós temos as diferenças salariais, né, que nós vimos alguns dados nas aulas anteriores, em como as mulheres recebem menos que os homens, quando nós analisamos a razão desses salários, né, dos homens e das mulheres, e também essa diferença salarial nos mesmos empregos. E aí, quase finalizando, eu trouxe aqui, só para a gente não esquecer de comentar a respeito, também da Carolina Maria de Jesus, porque é um exemplo muito maravilhoso para que a gente possa pensar essa questão das desigualdades de classe, raça, cor, do trabalho. Então, nós vamos ter o diário da Carolina Maria de Jesus, em que ela vai escrever, né, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, na hora do nosso debate, da nossa discussão,
E aí eu trouxe um trechinho, que vai dizer assim, um trecho de um texto dela, que fala: não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas sempre fui preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Então eu trouxe esse textinho para a gente lembrar de discutir e pensar a vida e obra da Carolina Maria de Jesus através no olhar das teorias que nós estamos estudando em relação aos tipos de ocupações que homens e mulheres desempenham, a questão das interseccionalidades, né, consubstancialidades, que vão fazer com que as pessoas sofram mais tipos de violências, mesmo que as violências simbólicas, né, inclusive. E ela vai trazer um retrato, né, dessas desigualdades que ela vivenciou na pele, né. Bom, agora, antes de nós começarmos as nossas discussões, eu quero só apresentar aqui para vocês um outro elemento para que a gente possa conversar. Só um momentinho que eu vou projetar aqui para nós. Eu tinha certeza que eu tinha deixado aberta, mas parece que não, né? Só mais um instante. Em 2018, o Ministério do Trabalho e Emprego colocou, nosso extinto, né? Ministério do Trabalho e Emprego, colocou no Twitter uma pergunta que era: o que é ser trabalhadora? E aí eu trouxe algumas respostas, né? Tirei a partir de prints da época, para que a gente possa verificar quais foram as respostas que as pessoas deram quando foi perguntado o que era ser trabalhadora. Tá abrindo, só mais um instantinho. E aí são vários e vários prints, mas eu vou ler aqui só alguns. E depois eu disponibilizo para vocês, se vocês quiserem. É no mês da mulher. Cadê? Estou esperando aparecer aqui na tela. Pronto. O mês da mulher chegou e o Ministério do Trabalho quer te ouvir. O que é ser trabalhadora para você? Poste nos comentários, sua frase pode aparecer aqui. Dia da Mulher, mês da mulher, hashtag sou trabalhadora. E aí tinha a imagem. Ser trabalhadora é ir em busca de seus sonhos, superar obstáculos, vencer limites. Ok. Que é da Thaline Gabriele. Vamos ali para os comentários, então. Dani, né? É ouvir do colega de trabalho que você é mulher e depois de ter filho tem que ficar em casa. É retornar da licença maternidade e ser demitida. Ser mulher no Brasil é ser roubada da presidência da República, né? Depois da contrarreforma trabalhista do desgoverno Temer, nenhum trabalhador ou trabalhadora será feliz sendo explorado, terceirizado, ganhando menos. É ouvir no dia da sua demissão que lugar de mulher é na cozinha. É ter constantemente medo de cometer qualquer tipo de erro, por mais pequeno que seja, porque você sabe que é o que esperam de você, porque você é mulher. É trabalhar até 2 dias antes do meu filho nascer por um salário abaixo do adequado e sem carteira assinada e ser demitida antes do meu filho completar 3 meses. Entrar com ação judicial e ouvir do juiz que ele extinguiu a causa porque não viu motivos para a ação existir. É escutar de homens que contrataram outro homem para te ajudar porque você não é competente o suficiente. Cadê?
só para deixar claro, mulher é aquela que menstrua, né? Então minha mãe não é mulher, enfim. É ter 2 empregos e ainda ter que ouvir. Seu parceiro não se incomoda de você trabalhar tanto? É não ter por anos a mesma remuneração que seus colegas homens. E finalmente, quando chegar lá, isso se tornar segredo de Estado. É fazer jornada tripla, quádrupla e agradecer por ter um emprego. É ser considerada como difícil de lidar por ser mulher. É ser menos valorizada intelectualmente, ganhar menos pelas mesmas funções e ter sua sanidade questionada ao se impor por qualquer motivo. Ia fazer um evento semana que vem, mas acabei de receber essa mensagem. Boa tarde, Denise. Desculpa a demora, mas estava tentando resolver um problema. O que aconteceu? Eu já havia passado os nomes da equipe para a empresa, porém a cliente exige que seja um barista homem. No dia do primeiro contato, ainda tive que dizer qual o número do meu manequim e enviar foto. A gente sabe para que serve isso, para saber que não é gorda nem muito preta. Ser questionada se meu parceiro importa que eu fique muito tempo fora e ouvir que não vou ter sucesso na minha área, pois é uma área masculina. Sou estudante de jornalismo e quero ser repórter esportiva. Ser trabalhadora e ser demitida por comprovar assédio de chefe. É você não ter suporte de ninguém, pois não existem leis que proíbam retaliação das grandes corporações. É ser ouvida de como é ser mulher e trabalhadora apenas por causa de uma data comemorativa. Ser trabalhadora no Brasil é ser demitida por não aceitar passivamente o assédio do patrão. Fui demitida após me recusar a estender a jornada até 9 da noite, sem receber hora extra, porque minha chefe não queria me prejudicar com meu filho. É ouvir coisas como, só prestamos atenção à mulher se estiver bem vestida. É ouvir o colega, com menos experiência e reconhecimento, te explicar o seu trabalho. É ouvir dos colegas, não dá para se concentrar quando você vem com esse vestido, e o vestido ser proibido. É ter que ouvir que só trabalho onde trabalho porque sou bonita. Bom, enfim, são várias e várias, e vários aqui, prints, que depois eu envio para vocês, se vocês quiserem, mas eu vou aqui interromper, a gravação, mas é interessante a gente analisar esses comentários de 2 anos atrás, né?